Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje iniciamos um novo mês, solenidade de todos os santos e todas as santas de Deus. Dia de celebrar a nossa vocação. Todos somos chamados à santidade. Todos devem se recordar daquelas reflexões que marcaram o início dessa nossa caminhada, quando refletimos sobre a carta do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, no qual ele fala que os santos nos mostram que é possível sim viver o Evangelho, é possível ser santos. Essa é a nossa vocação. Hoje é domingo, dia de fazermos a revisão da nossa caminhada ao longo dessa semana. Não temos um texto bíblico hoje para nos dedicarmos à liturgia desse dia, que por sinal é uma bela liturgia, essa festa de todos os santos. Ao longo desta semana, nós refletimos os capítulos 7 e 8. No capítulo 7, nós vimos aquele longo discurso de Estevão, um discurso forte, corajoso, que nos convoca à conversão. E depois vimos o seu martírio. O capítulo 8 nos apresentou como que a perseguição se acirrou e, com isso, os cristãos se espalharam. A missão se expandiu, o evangelho caminhou, viajou por terras estrangeiras, por terras pagãs. E a alegria do anúncio, vimos o anúncio como Filipe foi levando o evangelho e as pessoas foram tomadas de alegria. No meio disso, nós vemos o testemunho de Simão, aquele mágico que desejou comercializar o dom de Deus, né? O erro, a falha, como que tantas vezes nós nos deixamos levar pelo dinheiro. E por fim, ontem, nós vimos aquele itinerário da iniciação cristã, Filipe e o eunuco etíope, que também será hoje o assunto da nossa catequese do Papa Francisco. Ele lhe anunciou Jesus. Esse é o tema de hoje. Façamos então a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. A catequese de hoje foi pronunciada pelo Papa Francisco no dia 2 de outubro de 2019. Ele lhe anunciou Jesus. É o que está no capítulo 8, versículo 35. Assim diz o Papa Francisco. Depois do martírio de Estevão, a corrida da palavra de Deus parece ter chegado a um impasse, devido ao desencadeamento de uma terrível perseguição contra a Igreja de Jerusalém. Por causa disto, os apóstolos permanecem em Jerusalém, enquanto muitos cristãos se dispersam por outros lugares da Judéia e da Samaria. No livro dos Atos, a perseguição manifesta-se como a condição permanente da vida dos discípulos, de acordo com o que Jesus disse: Se me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vocês. Mas, em vez de apagar o fogo da evangelização, a perseguição alimenta-o ainda mais. Ouvimos o que fez o diácono Filipe, que começa a evangelizar as cidades da Samaria, e são numerosos os sinais de libertação e de cura que acompanham o anúncio da palavra. Neste ponto, o Espírito Santo marca uma nova etapa no caminho do Evangelho. Impele Filipe a ir ao encontro de um estrangeiro com o coração aberto a Deus. Filipe levanta-se e parte com ímpeto e, numa estrada deserta e perigosa, encontra um alto funcionário da rainha da Etiópia, administrador dos seus tesouros. Este homem, um eunuco, depois de ter passado por Jerusalém para o culto, regressa ao seu país. Era um prosélito judeu da Etiópia. Sentado numa carruagem, leu o pergaminho do profeta Isaías
em particular o quarto cântico do servo do Senhor. Filipe aproxima-se da carruagem e pergunta-lhe: Compreendes verdadeiramente o que estás a ler? O etíope responde: E como poderei compreender sem alguém que me oriente? Esse homem poderoso reconhece que tem necessidade de ser guiado para entender a palavra de Deus. Era o grande banqueiro, o ministro da economia, tinha todo o poder do dinheiro, mas sabia que sem a explicação não conseguia entender. Era humilde. E esse diálogo entre Filipe e o etíope faz refletir também sobre a constatação de que não é suficiente ler as Escrituras, pois precisamos de entender o seu significado, encontrar o sumo, indo mais além da casca, aurindo o espírito que anima a letra. Como o Papa Bento XVI disse no início do sínodo sobre a Palavra de Deus, a exegese, a verdadeira leitura da Sagrada Escritura, não é apenas um fenômeno literário, é o movimento da minha existência. Entrar na Palavra de Deus significa estar disposto a sair dos próprios limites para encontrar e se conformar com Cristo, que é a palavra viva do Pai. Então, quem é o protagonista do que lia o etíope? Filipe oferece ao seu interlocutor a chave de leitura. Aquele manso servo sofredor que não reage ao mal com o mal e que não obstante seja considerado fracassado, estéril e por fim afastado, liberta o povo da iniquidade e dá fruto para Deus é precisamente aquele Cristo que a igreja inteira e Filipe anunciam, e que nos redimiu todos através da Páscoa. No final, o etíope reconhece Cristo, pede o batismo e professa a fé no Senhor Jesus. É uma linda narração, mas quem levou Filipe ao deserto para se encontrar com aquele homem? Quem levou Filipe a aproximar-se da carruagem? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é o protagonista da evangelização. Padre, eu vou evangelizar. Sim, o que fazes? Anuncio o Evangelho e digo quem é Jesus. Procuro convencer as pessoas de que Jesus é Deus. Amigo, isso não é evangelização. Se não houver o Espírito Santo, não haverá evangelização. Isso pode ser proselitismo, publicidade. Mas evangelizar significa deixar-se guiar pelo Espírito Santo, que seja ele que te estimula ao anúncio com o testemunho, inclusive com o martírio, até com a palavra. Depois de ter levado o etíope a encontrar o ressuscitado, o etíope encontra Jesus ressuscitado porque compreende aquela profecia. Filipe desaparece. O Espírito arrebata-o e envia-o para fazer outra coisa. Eu disse que o protagonista da evangelização é o Espírito Santo. E qual é o sinal de que tu, cristão, cristã, és um evangelizador, uma evangelizadora? A alegria, até no martírio. E cheio de alegria, Filipe partiu para outra região a fim de anunciar o Evangelho. Que o Espírito faça dos batizados homens e mulheres que anunciam o Evangelho para atrair os outros, não para si, mas para Cristo. Que saibam abrir espaço para a ação de Deus, que saibam tornar os outros livres e responsáveis perante o Senhor. Assim conclui então a sua catequese o Papa Francisco. Que nós possamos então ter essa alegria de anunciar o Evangelho. Feita a experiência de um encontro pessoal com Jesus, buscando na sua palavra, aprofundando, deixando-nos ser tomados por ela, nós vamos nos ficando inundados de alegria. É bonito quando o Papa ressalta a humildade do etíope. Ele lê, mas não compreende, por isso busca ajuda. Como é bom quando a gente tem essa coragem de buscar ajuda, de estudar, de aprofundar, de ir buscar, como diz o Papa, o sumo da palavra de Deus. Que assim nós consigamos prosseguir
na nossa caminhada bíblica, nessa jornada que vai iluminando a nossa vida e cada dia nos tornarmos melhores. Então você, meu irmão, que Deus o abençoe e lhe dê perseverança neste caminho, que possamos aprofundar ainda mais o conhecimento da Palavra de Deus e que esse conhecimento nos torne mais humildes, mais simples, mais santos. Que o Senhor nos dê então a graça da verdadeira santidade. Quero convidar a todos para as 10 horas da manhã, lá no canal do YouTube da nossa Fraternidade dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos, teremos uma bonita live, mais um trabalho que nós estamos desenvolvendo para ajudar na evangelização, que as pessoas vivam bem o dia de hoje, essa festa de todos os santos e santas de Deus. Teremos uma live musical, muitos amigos e amigas nossos que cantam, que fazem da arte um instrumento de evangelização, estarão lá conosco. Vai ser uma live alegre, bonita, de profunda espiritualidade. Você é convidado então, às 10 horas da manhã, no dia de hoje, cantar com todos os santos e santas de Deus. Que o Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.